1 de Pedro, capítulo 3. A nossa leitura desse trecho está do versículo 13 ainda até o versículo 22. 1 Pedro 3, versículo 13 e diante. Assim nos diz a palavra do Deus Altíssimo. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Deus bondoso, nós nos reportamos ao Senhor mais uma vez em oração, nesse tempo de adoração ao Senhor, pedindo mais uma vez que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, transforme os nossos corações em terra fértil, para que a Tua palavra, a palavra do Senhor, a semente do Evangelho, possa nascer, crescer e dar frutos. Que esse mesmo Teu Espírito tenha a nossa mente cativa ao Senhor, o nosso entendimento inundado por Tua verdadeira voz, a fim de que possamos ser transformados à Tua imagem, possamos nos parecer mais com o Senhor, dia após dia, nessa nossa missão de revelar o Senhor Todo-Poderoso a este mundo caído, na nossa missão de edificar a nossa fé mutuamente um para com o outro, num tempo de tamanha escassez espiritual. Sê com o Teu povo, sê conosco, acima de tudo, sê glorificado em Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tomem assento, amados. Como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Essa tem sido a nossa temática de todo o ano, com base em todo o texto de Pedro, a sua comunidade que se encontrava na Ásia Menor, uma comunidade que estava dispersa e sofria perseguições sociais. Aqui nesse contexto,
não era perseguição imperial. Como temos falado, aquela comunidade de Pedro precisou responder a uma sociedade hostil à sua fé. E nós temos pensado a nossa própria situação num mundo caótico, num país promíscuo, num país que falta predicados para dizer o tamanho da corrupção em todas as áreas dessa nossa sociedade. Uma sociedade totalmente afastada de Deus, amiga dos prazeres que Deus odeia e adoradores de Satanás, de forma direta e de forma indireta. Essa é a sociedade onde estamos inseridos. Sendo dessa maneira, todos aqueles que devotam fidelidade a Deus sofrerão em certo nível perseguição nessa sociedade. Como responder a essa sociedade hostil à nossa fé? Perseguição essa que eu tenho dito a vocês por enquanto velada, sorrateira, quase que imperceptível, onde boa parte da cristandade simplesmente se dobrou diante dessa cultura, e o que é pior, são propagadores, são evangelistas no sentido negativo de uma cultura que odeia a Deus e consequentemente odiará a todos aqueles que amam a Deus e consequentemente, para tentar atingir o Senhor, perseguirão e imporão sofrimentos àqueles que o representam no mundo. Como nós responderemos a essa sociedade? Esse tem sido o nosso tema. Mas nós chegamos aqui num bloco que nós chegamos à conclusão que nós responderemos a uma sociedade hostil à nossa fé, segundo as palavras do próprio Deus, aqui por meio de Pedro, tendo um comportamento ou um procedimento exemplar. E aí nós pensamos vários tópicos sobre o que seria um comportamento exemplar diante de uma sociedade hostil à nossa fé. Dessa maneira, nós chegamos agora no trecho cuja resposta é a pergunta: qual é o procedimento, qual seria o procedimento exemplar para responder a essa sociedade hostil à nossa fé nesse trecho. Então chegamos à conclusão que nós teremos um procedimento exemplar se escolhermos sofrer por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, conforme outros exemplos. E aqui, nesse momento, o versículo 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Por que eu faria isso? Porque Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Seguindo o exemplo de Cristo, um exemplo que está marcado aqui em todo o texto de Pedro, quando ele diz da revelação de Jesus Cristo como sofredor no lugar do indigno, e como aquele que dá o exemplo a ser seguido por esse indigno, que agora justificado em Cristo Jesus, precisa imitá-lo. Mas nesse trecho em particular nós estamos vendo não só Pedro apresentando o Cristo sofredor para nos salvar, mas o Cristo vitorioso e definitivamente vitorioso sobre tudo e sobre todos, quando ele fecha a questão no versículo 22, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. O Cristo aqui é apresentado não só como aquele que sofre, versículo 18, que morreu, sendo ele justo pelos injustos, por causa do pecado dos injustos. Ele fecha a questão dizendo que esse Cristo triunfou sobre tudo e sobre todos. Por que eu escolheria então sofrer
por amor a esse Cristo. Porque é exatamente essa vitória de todos aqueles que seguem a Jesus. Vivemos no modelo dele e seremos eternamente glorificados no modelo dele. Vitoriosos para todo sempre. Mas para que creiamos nisso, Pedro discorre sobre isso, e eu disse a vocês no domingo passado, para alguns comentaristas, esse é o texto de mais difícil interpretação de todo o Novo Testamento. Para outros teólogos e comentaristas e exegetas, eles disseram, não, é super complicado, é um dos mais complicados, mas nós temos algumas propostas de interpretação aqui. E olhando para o texto grego, sintaxe e todo o problema textual, realmente não se consegue chegar a uma conclusão exata do que esse trecho está significando. Eu, porém, na minha teologia rasa, eu preciso ser coerente com aquilo que confesso, especialmente dominicalmente, no ato de celebração da Eucaristia, com relação à minha profissão de fé, tendo por base escrita o credo apostólico. É nessa linha que vai a minha interpretação, não menosprezando, nem criticando, nem querendo ser superior a homens que comentam esse texto, que são infinitamente mais conhecedores do texto bíblico e da própria exegese do que eu, homens que eu nunca chegarei a me parecer nem com a sombra deles em fotografia, no que diz respeito a conhecimento e profundidade de conhecimento. Porém, após estudar e ver todos os posicionamentos e lidar com o texto, eu preciso ser coerente com a minha confissão. E embora haja pelo menos duas vertentes aceitáveis para a interpretação desse texto, desse trecho desse texto, eu preciso ser coerente com a minha própria teologia, com a minha própria consciência e com aquilo que professo como fé. Seja como for um posicionamento ou outro, isso não nos trará condenação eterna ou nos furtará qualquer tipo de comunhão com esse Jesus que, além de ser Salvador, que morreu no nosso lugar, o justo pelo injusto, triunfou sobre todos os poderes no mundo espiritual e no mundo visível. É com esse Cristo que eu me relaciono e é a Ele que eu devo imitar. E quando essa sociedade for hostil à minha fé, é o posicionamento que esse Cristo teve nessa sociedade hostil a Deus, quando aqui esteve, esse deve ser o meu procedimento. E nisso, uma corrente de pensamento ou outra não irá mudar nada nessa questão desse posicionamento. Tendo-lhes explicado que sobre o meu entendimento, no versículo, sobre o meu entendimento no versículo 18, na parte B, o que diz respeito a morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, entendo isso dizendo que Jesus, o homem, foi morto enquanto homem, ele morreu igual todo homem, mas aqui esteve sempre, e a sua vida, o vivificado, a sua vida foi plenamente exercitada, vivida sobre o pleno poder da vida concedida em fidelidade a Deus pelo próprio Espírito Santo. Mesmo depois de morto também, Cristo ressuscitou, ou seja, o próprio corpo que fora morto também ressuscitou, vivificado, glorificado, isso tudo como expressão do poder de Deus e do poder do próprio Cristo e da ação do próprio Espírito, seguindo essa linha de pensamento para explicar a complexidade, olhando para o texto grego, pensando que é morto na carne, mas vivificado no Espírito. Vem agora o ponto de maior divergência e controvérsia, o versículo 19, porque ele liga todo o discurso quando ele diz no qual, esse termo no qual liga o que vem depois a tudo que está sendo dito anteriormente, especificamente ao que diz respeito morto na carne, vivificado no Espírito. E aqui inicia-se esse problema.
Como assim pregou aos espíritos em prisão? Que espíritos são esses? E aqui é onde está a discussão teológica e as duas correntes das quais eu lhes falei. Uma delas diz: esses espíritos em prisão teria sido as gerações anteriores ao dilúvio, ou a geração que morreu no dilúvio, que receberia então a oportunidade de arrependimento quando Cristo teria descido ao inferno depois da sua morte, para então, a prisão seria então o inferno, e então ele teria pregado a essa gente para dar-lhes oportunidade de salvação, porque a misericórdia de Cristo teria então alcançado até mesmo aqueles que não tinham sido alcançados por ele. Essa corrente de pensamento vai dizer: olha lá, a salvação começou a ficar revelada a partir de Abraão em Israel, os profetas e tal, mas as gerações, ou a geração antes do dilúvio, elas não tiveram essa oportunidade. Então Cristo, morto na cruz, desce até o inferno para pregar a essas pessoas e dar-lhes oportunidade de salvação. Uma segunda corrente diz: não. Ele desceu lá e esses espíritos em prisão, na verdade, são demônios, são anjos caídos, que atribulavam a geração de Noé, a geração diluviana, e que foram presos por isso. Mas olha só, esse descer ao inferno é simbólico. Na verdade foi ao subir, esses espíritos que ficam na região celestial e tal, e fizeram uma confusão com esse negócio, e eles vão a Gênesis 6 para poder falar disso. E aí o apóstolo Pedro não está se reportando em momento algum a Gênesis 6 no que diz respeito a essa questão de explicar o que são espíritos. A única forma que ele se reporta a Gênesis é para dizer do dilúvio de Noé, da salvação de Noé e dos seus filhos. E, enfim, e os símbolos que isso carrega para a vida cristã. E aí qual que é o problema? Essa corrente vai fazer essa leitura dizendo, buscando respostas num apócrifo chamado Livro de Enoque. Diga-se de passagem, um cara midiático, conhecido e idolatrado por muitos, um canal em internet, outrora programa na televisão, famosíssimo. Hoje, o que ele prega, ensina, fala, ele rejeita a Bíblia, e o que ele fala hoje é todo baseado no livro de Enoque. O livro de Enoque é um apócrifo antigo, e sempre foi apócrifo, nunca foi tido como livro que contém a revelação de Deus, salvo numa questão em Judas, quando esse apócrifo falou uma verdade, e Judas foi lá e isolou todo o resto, copiou e colou só a frase verdadeira, isso debaixo de inspiração divina, isso aparece lá em Judas, mas nem o autor do pequeno bilhete lá de Judas, nem qualquer outro autor bíblico valida, menciona, autentica, considera livro de Enoque como coisa alguma. É só mais um texto apócrifo, cheio de loucuras e heresias. Mas esse midiático afamado, diga-se de passagem, junto com mais dois da mesma laia deles, os três apóstatas, desviados do Evangelho, será que algum dia já tiveram de fato o Evangelho no coração? Há poucos dias atrás estiveram bem aqui na avenida acima de nós, numa igreja inclusivista, pregando, ministrando e validando o que a Bíblia chama de abominação aos olhos de Deus. Só para vocês terem uma ideia do nível.
E aí discorre-se sobre o fato do livro de Enoque ser conhecido na Ásia Menor. Então Pedro teria falado disso aqui porque o povo conhecia o livro de Enoque. Aí fala-se de uma história diluviana, da Arca de Noé está gravada nas moedas da Ásia Menor, de uma cidade se chama... Mas quando nós lidamos com o texto bíblico, por mais que nós exploremos todas as questões do conhecimento bíblico e humano para tentar entender o texto bíblico, nós temos que considerar um fato. O autor bíblico, por mais que ele use de conhecimentos comuns e naturais, por mais que a própria intelectualidade do autor apareça no texto, por mais que a arte do autor apareça no texto, esse autor está rigorosamente debaixo da inspiração do Espírito Santo. Não há erro, não há equívoco, e o que ele está registrando é pura e simplesmente a palavra de Deus, que não depende de nenhum escrito apócrifo ou qualquer outro escrito para ser entendida pelo povo de Deus. Considerar a inspiração divina antes de fazer qualquer trabalho de investigação em qualquer texto bíblico é a regra inegociável para todos aqueles que se envolvem com a interpretação. Mas o fato é que nós temos diante de nós um versículo que diz que ele foi e pregou a espíritos que estavam em prisão. Agora, o próprio autor, no versículo 20, ele explica isso aqui. Os quais quem? Quem são? Os espíritos que estavam em prisão. Os espíritos que estavam em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé. Eles estão dizendo que esses espíritos em prisão, ele está dizendo que esses espíritos em prisão foram alguém que foram rebeldes e desobedientes no processo de construção da arca, cuja própria feitura dessa arca era uma profecia de Deus, chamando o povo, uma palavra de Deus chamando o povo ao arrependimento, porque a punição de Deus estava a caminho. E embora nós não tenhamos versículos dizendo que Noé fazia pregações, evangelismo, porque o próprio ato de construir uma arca, ele está fazendo algo fora da praxe humana da época. Isso já era uma pregação. E eles chegavam naturalmente, é possível deduzir isso. O que você está fazendo? Que tipo de construção é essa? E obviamente Noé teria dito isso: olha, Deus vai mandar destruição com água. É tanto que zombavam de Noé e dizia: jamais choveu. Que história é essa de chuva? Que loucura é essa? E nós temos versículos bíblicos que chamam Noé de um pregoeiro Noé. Pregoeiro Noé não é um cara que está mexendo com martelos e pregos enquanto prega tábuas para fazer um barco. Pregoeiro nesse contexto é pregador. É pregador. Então a Bíblia está dizendo, e Pedro está dizendo, que esses espíritos em prisão, eles foram rebeldes, os quais no outro tempo foram desobedientes. Foram desobedientes, e eles tiveram muita oportunidade, porque, salvo engano, o processo de construção da arca até o dilúvio levou cerca, aproximadamente, 100 anos. E isso é ser muito longânimo, Deus sendo muito longânimo, e Noé aguardando a sua promessa. E o que você tem? Esses chamados espíritos que nesse tempo estavam em prisão foram desobedientes, eles não quiseram se arrepender enquanto se preparava a arca. Aí não dá para eu pensar uma segunda queda. Lembra que Satanás, provavelmente antes da criação, certeza que antes da criação,
ele se rebelou contra Deus, levando consigo a terça parte. Esses são todos os anjos caídos. Só quem ficou no céu foram os anjos eleitos. Esses não vão cair depois. Então eles vão dizer que, lá pegando Gênesis 6, uma outra interpretação errada, que esses anjos caídos teriam vindo e tido relacionamento sexual com mulheres humanas, e desse relacionamento teriam nascido semideuses chamados Nephilims, os gigantes, e seriam então esses gigantes semi-anjos, uma mescla de anjo com homem, que são os espíritos em prisão. Mas isso é muito fantasioso. Primeiro, porque em Gênesis 6, quando fala os filhos de Deus viram as filhas dos homens e as cobiçaram porque eram formosas, e aí coabitaram com elas, não se trata de anjos. O problema de Gênesis 6 é que vão pegar Jó capítulo 1, onde filhos de Deus lá são os anjos, e vão impor isso a Gênesis 6. Mas Gênesis 6, quando fala dos filhos de Deus, não está falando de anjos. Está se falando dos descendentes de Sete, que cobiçaram, acharam bonitas as descendentes de Caim, porque nós temos naquele tempo na terra dois tipos de povos: o povo que temia a Deus e o povo que era o humano como humano, não temia a Deus. Esses do lado esquerdo eram chamados então de filhos dos homens, e esses que temiam o Senhor eram chamados então de filhos de Deus, porque carregavam a aliança de Deus. O que você tem em Gênesis 6? Simplesmente crentes se casando com ímpios. Só isso. Não tem anjo ali. Não tem anjo ali. E essa questão dos gigantes é outra coisa que precisa ser entendida em Gênesis 6. Não é como eles dizem, associando uma coisa a isso, deduzindo que um anjo fez sexo com uma mulher, então nasceu um monstro com poderes diferenciados dos homens. Fazer isso é terrível. Mas deixe isso para lá. Dessa maneira, eu não posso concordar que os espíritos em prisão sejam demônios, ou sejam Nephilims, ou sejam os gigantes de Gênesis 6, ou sejam demônios ou anjos caídos, porque nós teríamos que achar na Bíblia uma segunda rebelião contra Deus. Nós teríamos que achar na Bíblia uma possibilidade de anjo fazer sexo com mulheres. Quando requereram a Jesus Cristo lá no Novo Testamento sobre uma pessoa que teria sido viúva 5 vezes, e no céu, como seria, de qual desses 5 maridos essa mulher seria, Jesus respondeu tendo os anjos como modelo, e diz: não, no céu não vai ter sexo, os homens serão como os anjos. Não terão sexo. Não há qualquer possibilidade do que nós entendemos na Bíblia como espírito, isso aplicado a anjos, praticar sexo com mulheres. Então isso é um problema. Essa interpretação é um problema. Filhos de Deus em Gênesis 6 é simplesmente a descendência de Sete, o filho crente de Adão. E filha dos homens em Gênesis 6 é tão somente a descendência de Caim, o desviado, o que não serve a Deus, as gerações que não temem ao Senhor. O que nós temos em Gênesis 6 é uma abominação pecaminosa que o Senhor chama de jugo desigual. Homens de Deus se casando com mulheres ímpias e vice-versa. Dessa maneira, nós ainda temos que responder quem são esses espíritos em prisão. O termo espírito aqui pode estar dando ênfase que é a parte imaterial do homem que está viva, ou seja, a vida humana antes da ressurreição final.
esse estado intermediário entre morte e ressurreição. Isso explicaria que esses espíritos que estavam em prisão, que escutaram essa pregação de Jesus, na verdade é a geração diluviana, aqueles homens que foram desobedientes a Deus e rejeitaram a pregação de Noé. E, consequentemente, o dilúvio lhes tirou não só a vida, mas lhe relegou a condição de condenados ao inferno, e é lá que eles estão. E aí agora nós temos um segundo problema para explicar. Há a possibilidade de ter salvação após a morte? É um outro problema, porque nós não vamos achar nenhuma condição disso na Bíblia Sagrada. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nós não encontraremos a menor possibilidade de alguém que já morreu se arrepender e ser salvo. Não tem um programa de Deus de repescagem, de segunda oportunidade após a morte. Não tem. Basta você ver o relato, e ali não é uma parábola. Basta você ver a história que o próprio Jesus contou sobre a questão da salvação e da condenação, quando ele fala do rico e Lázaro lá em Lucas. O rico que estava em sofrimento, agora vendo a loucura que viveu a sua vida, rejeitando a Deus com o seu testemunho, com a sua prática, com a sua arrogância, ele clama não por sua salvação, porque ele sabe que isso é impossível, mas ele pede a oportunidade de vir avisar aos seus parentes que ainda estão vivos. Ora, alguém que está no inferno vai clamar primeiro por si, mas ali já está empedrada a condição impossível disso. Então ele apela para a evangelização dos que estão vivos, e ele quer fazer isso para que as pessoas acreditem que a palavra pregada, como Jesus diz, eles têm Moisés e os profetas, em outras palavras, eles têm o Antigo Testamento, que eles deem ouvidos ao texto sagrado. O rico acreditava que se ele viesse fazer essa proclamação enquanto morto, os seus parentes acreditariam e se converteriam. Mas a resposta de Jesus para ele foi também: isso é impossível. Primeiro ele pede pelo menos alívio do sofrimento. E ele diz: não, quem está aí não pode passar para cá. Quem está aqui no ambiente de salvação não pode passar para o ambiente de condenação, e quem está no ambiente de condenação não pode passar para o ambiente de salvação. Então deixa eu me avisar meus parentes também não, eles têm a palavra, que eles deem ouvidos à palavra. Também não pode. Então não há em nenhuma parte da Escritura qualquer chance de haver uma segunda oportunidade após a morte. Então nós continuamos com o problema, porque agora, aceitando que a minha pregação está correta e que os espíritos em prisão, o termo espírito aqui seria o termo aplicado para falar da vida humana que não ressuscitou ainda, que morreu, está lá no inferno. Vamos chamar essa prisão de inferno, porque aí faz sentido: desceu ao Hades, desceu ao inferno. Então, essa vida humana que não ressuscitou ainda, a sua parte imaterial, que está em prisão, está em sofrimento, está no inferno, teria e teve escutado essa pregação de Jesus. Até aqui nenhum problema. Não temos dúvidas do trânsito livre de Jesus no mundo espiritual. Porque se você olhar direitinho e entender bem a história que Jesus está contando, o pai Abraão, lá do seio de Abraão, é o próprio Jesus. Ele conta a história como ele presente lá. Ele não narra uma história que aconteceu com alguém. É só prestar atenção no texto. Então o mundo espiritual de condenados e salvos é de livre trânsito para Jesus. Agora, essa comunidade, essa população diluviana, por mais que se pense que não, eles tinham o Evangelho. Eles tinham o Evangelho de forma oral. Basta você olhar Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós chamamos esse versículo de proto-evangelho. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente.
Era esse o evangelho pregado antes do dilúvio. A promessa de um Salvador estava ali. Quando isso chega em Abraão, isso fica mais palpável. E dali para frente, mais palpável. E mais para frente, mais palpável. Até chegarmos no Novo Testamento e vermos isso materializado em Jesus. Mas nós estamos falando da pior parte da raça humana que esse planeta já recebeu. Nunca, não na totalidade, nunca a raça humana chegou a um nível de agressividade a Deus com os seus pecados como a população diluviana. Foi o máximo do pecado dos seres humanos, e a Bíblia não relata com detalhes esses pecados, de tamanha abominação que foram esses pecados. Tamanha abominação que foram esses pecados. A Bíblia não relata. Os de Sodoma e Gomorra, que foi uma outra localidade também, que chegou ao nível máximo da tolerância de Deus e fora destruído, nós ainda temos relatos de do estilo de vida pecaminoso dos sodomitas. Mas a população diluviana, a Bíblia não relata os pecados deles. Mas a Bíblia diz que o comportamento deles fez com que o limite da longanimidade, o limite da tolerância de Deus, o limite da paciência de Deus fosse atingido, de tal maneira que Deus lhe mandou juízo destruidor na totalidade, com exceção daqueles que foram eleitos para serem salvos daquela destruição, a saber, 8 pessoas, é o que o texto está nos dizendo. Mas você não tem noção do nível de pecaminosidade que a população diluviana tinha até ali Gênesis 6. Você não tem noção. A Bíblia não nos dá essa noção. Para justificar até esse juízo de Deus tão terrível, eles vão achar esses negócios. Olha, foi a mistura de anjo caído com mulheres, e Deus não pôde tolerar isso. Mas não, deixa eu falar um negócio para você. Desde a queda de Adão, o coração do homem, o pecado do coração do homem não conhece limites. Se Deus não impõe misericordiosamente limites ao coração do homem, nós já teríamos destruído essa terra milhares de vezes. Teríamos destruído a criação de Deus milhares de vezes. Se Deus não intervém e coloca limites, nós destruiríamos esse mundo criado por Deus. E Deus não vai tolerar isso. Então, toda vez que a humanidade chega nesse nível, Deus derrama o seu juízo no mundo. Juízos locais, dosados, e juízo local no nível hard, que é o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Porque Deus não tolera o avanço do mal de tal maneira que a sua santidade seja de alguma maneira questionada. E foi o que aconteceu na população diluviana. Os pecados deles chegaram aos limites, ou ao limite da tolerância de Deus. Não restava mais nada a Deus senão derramar o seu juízo sobre todo habitante da terra. A corrupção na terra se tornou de tal maneira que a geografia da terra foi redesenhada pelo dilúvio. A corrupção e a pecaminosidade humana chegou no nível tal que o juízo de Deus destruiu até os animais, poupando apenas as matrizes para repovoar a terra. Não dá para dizer quais eram os pecados desses homens,
O que dá para dizer é que chegou no limite da tolerância de Deus. E nunca a vida humana, nunca mais a vida humana chegou nesse limite até esses dias. Até os tempos escatológicos, que na minha opinião bíblica nós estamos adentrando. Mais uma vez, a terra vai chegar a um nível de intolerância de Deus, ao nível de despertar a justiça destruidora de Deus, só que dessa vez como consumação de todas as coisas, e o ápice da redenção plena do Senhor. Nós estamos caminhando para um nível de Noé de novo. O próprio Jesus Cristo disse isso. Quando vocês olharem e virem a sociedade, o povo, a humanidade que vocês estão vivendo, se comportando como as pessoas do tempo de Noé, saibam que a destruição é iminente. Saibam que o juízo de Deus é iminente. Tenham esse entendimento. E nós estamos chegando, caminhando para essa direção. Estamos literalmente caminhando para essa direção. A população diluviana estava corrupta na política, na economia e na religião. São esses três poderes que governam a terra. São esses três poderes que governam a terra. O mundo dos homens. Nos dias de Noé, esses poderes chegaram ao nível da paciência, dos limites da paciência de Deus. Então, toda vez que você for pensar, será que o juízo de Deus está chegando? Olhe para o nível de corrupção desses três poderes: política, economia e religião. Que, ironicamente, antes da destruição, são justamente esses três poderes que o anticristo terá em suas mãos para governar o mundo inteiro, segundo a mentira e eficácia da mentira de Satanás. Esse vai ser o nível do governo do anticristo. A mentira eficaz, ou seja, a mentira sendo crida por todos, aceita por todos e praticada por todos, com exceções. Pequena exceção. Nos dias de Noé, apenas 8. Nos dias de Noé, apenas 8. Mas, levando em conta, então, que nós estamos falando de uma população cujo pecado é inenarrável, e Deus trouxe destruição, essas pessoas se distinguem, essa parte da raça humana se distingue de toda a raça humana, porque eles chegaram no limite máximo que o coração humano consegue chegar. Como eu disse a vocês, o coração humano, o pecador, não conhece limites. O limite do pecado humano é o lago de fogo por toda a eternidade. Não conhece limite. Agora, para aqueles que são eleitos de Deus, o limite do pecado é a intervenção salvífica de Jesus. E aqui é que jaz as exceções nessa destruição proposta. Foi isso que aconteceu com Noé e sua família. E é isso que acontecerá com a igreja do nosso tempo, mediante a destruição que está a caminho. Tenha isso em mente. Mas nós ainda precisamos resolver esse problema. Essa pregação foi para a salvação, para que essas pessoas se arrependam do que fizeram. Isso seria completamente incoerente. Porque mesmo a graça salvífica de Deus, mesmo a misericórdia de Deus, ela também dada por Deus tem o seu limite. A graça de Deus é oferecida a todos os homens, mas ela só é eficaz para aqueles que foram eleitos. E a prova desse distinguir, desse separar, está aqui. Uma população inteira destruída pelo dilúvio e apenas 8 pessoas sendo salvas dessa destruição, a saber, Noé e a sua família. O que nos dá certeza plena
que essas pessoas tiveram 100 anos, para não contar a idade que elas tinham até chegar ali, para escutar a pregação advinda do ato e da fala de Noé. E eles escolheram ser desobedientes. Agora nós precisamos explicar apenas uma palavra no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Qual é a natureza dessa pregação? O que é pregar aqui, segundo a pena e a tinta de Pedro? O que é pregar aqui, segundo a inspiração do Espírito Santo sobre Pedro? O que significa pregar aqui? Pegando o termo grego que está por trás dessa palavra, ela pode também ser traduzida por um termo livre chamada proclamação. Diferente do que é o querigma, a pregação para arrependimento, a instrução chamando a mudança de vida. O termo aqui é um termo que pode ser traduzido sem sentido específico, mais livre, simplesmente de proclamação. O que Jesus fez para esses espíritos em prisão não foi uma pregação evangelística para a salvação. Foi apenas a proclamação de sua vitória eterna sobre todos os poderes, o seu governo eterno, que será feito a partir do próprio trono de Deus, à direita de Deus, governando a tudo e a todos, governando o mundo dos vivos, governando o mundo dos mortos, governando o mundo espiritual caído e o mundo espiritual celeste santo. Foi uma proclamação. Aí faria sentido um pouco lá o texto de Apocalipse, quando ele diz: eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. O meu poder é também sobre lá. Eu também mando no que acontece no inferno. Eu mando no momento de transição da existência humana, da vida carnal, ou seja, na carne, para a vida espiritual, seja em vida carnal, ou seja depois da morte. Eu mando nisso tudo, e eu passei por todo esse caminho. Eu estive na forma humana, ou seja, com um corpo de carne, mas morrendo, eu ressuscitei, eu fui vivificado pelo Espírito. Eu posso transitar entre esses dois mundos, governando a eles e os poderes que os governam. Quer ver? Olha de novo o versículo 20. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado. Anjos, aqui obviamente está falando dos anjos celestiais não caídos, não corrompidos, vírgula. E potestades, aqui já tem o sentido de anjos caídos. Você pode ver isso em Efésios. E poderes, no plural, os poderes humanos que governam o mundo. Os poderes humanos que governam o mundo físico. Foi uma proclamação quando imaginamos Jesus adentrando ao mundo dos mortos, o inferno, e chamando a atenção e diz: escuta aqui, pior parte da raça humana de todos, eu sou a semente da mulher, sou eu quem esmagou a cabeça da serpente, sou eu que tenho as chaves das prisões eternas de vocês. Sou eu quem manda aqui no Hades. Eu acabei de executar tudo lá na história dos homens, aonde vocês estiveram e foram desobedientes a mim, e eu os matei a todos com o dilúvio. Foi uma proclamação de vitória, não uma pregação como essa que eu estou fazendo. Uma pregação evangelística, o querigma. Não, o termo grego por trás dessa palavra dá a ideia de proclamação. Isso para mim faz todo sentido e é coerente com a minha teologia. Porque daqui a pouco eu vou dizer: desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, está no céu à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e virá
julgar vivos e mortos. Isso aqui faz sentido para mim. E eu espero em Deus que os exegetas cheguem a uma conclusão, porque eu não consegui achar elementos bíblicos em Pedro e no resto da Escritura para seguir qualquer uma dessas duas correntes. E eu volto a dizer a vocês, eu estou longe de me parecer com a sombra em foto mal tirada desses grandes homens de Deus, no que diz respeito a conhecimento e capacidade exegética. Mas eu não posso, eu me dispus a expor 1 Pedro para vocês, eu não posso pular esse texto como se aquele não tivesse. E eu tenho que ser coerente com a minha teologia e com a minha confissão de fé. Então, vamos equacionar. Esse Jesus desceu ao Hades, ele fez uma proclamação de vitória para toda a população que fora morta com o dilúvio nos dias de Noé. Por que isso? Porque foi a pior parte da raça humana que a Terra já recebeu até hoje. Por enquanto, a humanidade caminha de novo para esse rumo. Versículo 20. Os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus guardava nos dias de Noé, enquanto os preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através das águas. Poucos foram salvos através das águas. Esses poucos salvos é sobre o que eu quero falar com vocês no próximo sermão aqui em Pedro. No próximo sermão aqui em Pedro, eu quero falar sobre isso. Ontem de manhã eu estava dando aula de eclesiologia e sacramentos lá na CEBI, e eu dizia para os irmãos ali presentes que eu não sei de qual secretaria, parte da secretaria do inferno, veio essa ansiedade e disposição para fazer qualquer coisa, inclusive negociar a verdade do Evangelho, da parte de muitas igrejas locais, muitos líderes, muitas denominações, em nome do crescimento, quando o crescimento para eles tem a ver com números de cabeças a serem contadas e cifras a serem arrecadadas. Esse é o termo crescimento para boa parte desses líderes. E eu dizia lá para os irmãos, eu não sei de que parte da secretaria do inferno veio essa ansiedade por crescimento. Porque numa população numerosíssima, quando veio o juízo de Deus, apenas 8 pessoas foram achadas como salvas ali. 8 pessoas. Quando nós deveríamos estar pensando crescimento nesse aspecto. Pessoas salvas. Pessoas que vão responder a essa sociedade hostil à nossa fé, escolhendo sofrer por amor a Jesus, por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus, levando em consideração todos os níveis de um sofrimento numa perseguição social, inclusive com sentença capital, quando for demandado de nós a nossa própria vida para nos mantermos fiéis a esse Cristo que morreu por nós. Pensaremos sobre isso no próximo sermão aqui em Pedro, porque nós estamos adentrando o tempo do Advento. Hoje marca o tempo comum para o tempo do Advento, que é o tempo que nós revivemos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o que nós chamamos de Natal cristão. E pense sempre assim: Natal cristão. Curvem a vossa cabeça. Pai celestial, Deus bondoso,
Em nome de Jesus Cristo, quero te glorificar, ó Deus, por tua revelação a nós. Pedir a ti, ó Deus, perdão pelas incapacidades que tenho enquanto ministro do Evangelho, intérprete da tua palavra. E que aquilo que é verdade do Senhor ache lugar no coração dos teus filhos, e aquilo que não provém do Senhor seja banido pelo teu próprio Espírito em nossos corações. Mas que em tudo, por tua misericórdia e graça, sejamos encorajados a uma vida de fidelidade a ti. E que não tenhamos nenhum medo, nem receio, porque servimos a ti, que é Senhor soberano sobre todos os poderes que mandam no mundo espiritual e no mundo físico. Que aprendamos, ó Deus, a viver como os salvos, em meio a um mundo naufragado em seus pecados, mortos em suas desobediências e rebeldias diante da tua face, e lamentavelmente condenados ao inferno por toda a eternidade, por rejeitar a tua longanimidade e o teu anúncio de juízo. Protege o teu povo e a tua igreja, como é promessa tua, ó Deus, e nos ajude a viver debaixo dessa proteção, de forma obediente e não rebelde. Em nome de Jesus eu oro. Amém.